Estou aqui diante a carta de Paulo aos irmãos na grande cidade de Corintos, capítulo de número 9, versículo de número 5, está escrito: acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Paulo? Versão século 21, versão católica, versão Ave Maria. Essa Bíblia aqui que eu estou lendo, esse momento aqui, indico para conhecimento, para conhecer os livros apócrifos, para examinar, como disse Paulo, né, examinar em tudo, reter de o que é bom, lá para os irmãos de Tessalônica, né? Aqui nessa versão, nessa outra versão aqui da Bíblia, capítulo 9, versículo de número 5, né, está escrito: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Outra versão da Bíblia: sabemos que o Império Romano, o Império Pagão, o Império Idólatra, o Império do Anticristo, o Império da Mentira, o Império dos falsos profetas, o Império de tudo aquilo que é o contrário à palavra do Eterno. Aqui nós vemos as palavras de Paulo sobre exortando os irmãos a levar consigo suas esposas para as evangelizações, para as visitas, como fazia os demais apóstolos. Pedro era casado, João era casado, e Paulo, o apóstolo Paulo também era casado, né? E muitos se apoiam nas palavras a qual ele falou lá em Coríntios também, capítulo 7, versículo de número 6 e 9, onde ele vai falar que ele aconselha que os solteiros e viúva deviam permanecer como ele, né? Então, devido esta palavra, né, a qual sabemos que houve muitas adulterações, muitos acréscimos para apoiar os seus dogmas, principalmente do celibato, dizem que Paulo era solteiro, né? Então nós vemos aqui, segundo relatos, segundo fontes, como a de Eusébio e de Cesareia, vai dizer que Paulo era casado. Várias fontes, os escritos de Broados, né, vai falar que Paulo era um homem bem casado. Sempre nas suas viagens missionárias, os apóstolos acostumavam levar suas esposas. E Paulo, como era um membro do Sinédrio, capítulo 26, 10 do livro de Atos dos Apóstolos, ele era um membro do Sinédrio. E para ser membro tinha que ser casado. Também para ser um mestre, um rabi, naquela época, tinha que ser casado. Dizem que essa pessoa chegasse aos 15 a 16 anos, solteiro, ou seja, até os 20, era tido já ali como uma maldição para aquela pessoa. Então era costume dos judeus casar muito cedo naquela época. E Paulo, para dar exemplo, era um homem muito bem casado, segundo os relatos históricos, segundo os relatos do segundo século, do terceiro, do quarto século. Várias fontes vão falar que o apóstolo Paulo era um homem muito bem casado, como também os demais apóstolos, né? Estarei fazendo alguns outros vídeos para nível de conhecimento, para despertar as examinações das Escrituras, para despertar a busca do conhecimento, das fontes, das versões de Bíblias,
para o elevo espiritual de cada amante das Escrituras Sagradas. Apenas deixando essas palavras, esse pequeno vídeo, estarei fazendo breve outros vídeos sobre esse mesmo assunto e sobre outros apóstolos também, na condições sobre a vida deles, sobre a vida ministerial, sobre a vida conjugal.